Então, alguém comentou aí, eu não vi. Deixa eu ver quem foi aqui. Guilherme, para fazer logo a chamada. Você já fez a chamada? Não, Guilherme, a chamada só vai ser lá no meio para o fim da aula, tá? A chamada só vai ser lá para o meio para o fim da aula. Justamente para quem entrar depois não ser prejudicado. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar de princípio geral das trocas de calor. Por exemplo, se eu misturo água quente com água fria, nós sabemos que vai dar água morna. Mas se eu misturar água quente a 40 graus e água fria a 20 graus, vai dar água morna a quantos graus? Ah, tinha mais água quente. Ah, tinha mais água fria. Ah, tinha quantidades iguais. Então, a gente vai estudar agora como é que fica, exatamente, Luiz, como é que fica a temperatura dos corpos quando você mistura eles. E, obviamente, como o Luiz já falou, depende da quantidade. Nesse meu caso, meu exemplo foi água. Mas depende da quantidade do que você estiver misturando. Se for água de água, por exemplo, você mistura café e leite. Se você botar muito café e pouco leite, você sabe que vai ficar a temperatura mais próxima do café, mais quente. Se for o contrário, vai ficar uma temperatura mais próxima do leite, mais frio. Mas o que importa é, quando você mistura corpos com temperaturas diferentes, eles vão equilibrar a temperatura até atingir uma coisa chamada de equilíbrio térmico, que é até os dois corpos terem a mesma temperatura. Eu estou falando dois, mas pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro, pode ser quantos corpos tiver, tá bom? O princípio da troca de calor é esse daqui, ó. Eu tenho esse corpo A, que tem uma temperatura, sei lá, vou chutar aqui. Esse corpo A tem uma temperatura de 40 graus Celsius. E eu tenho esse corpo B, que tem uma temperatura, sei lá, de 10 graus Celsius. Depois que mistura, eles vão ficar com temperatura comum entre eles. Se eles tiverem a mesma quantidade e eles forem a mesma substância, isso é bem fácil de saber. É só somar as duas temperaturas e dividir por 2. Ele ficaria com 25. Mas isso de somar as duas e dividir por 2 só funciona se as duas substâncias forem iguais e se as duas substâncias tiverem a mesma quantidade. Porque se forem substâncias iguais e quantidades diferentes, isso não vai dar certo. Se forem substâncias diferentes com quantidades iguais, isso também não dá certo. Então, só dá certo somar as temperaturas e dividir se for a mesma substância e a mesma quantidade. Então, exemplo, eu misturei água a 40 graus Celsius, 2 litros de água a 40 graus Celsius, com 2 litros de água a 10 graus Celsius. Aí eu vou ter 4 litros de água a 25 graus Celsius. Então, mais uma vez, vou frisar bem, isso só funciona se os dois corpos tiverem a mesma temperatura, se os dois corpos tiverem a mesma quantidade e forem a mesma substância. Beleza, mas a gente sabe que na maioria das vezes no vestibular, no Enem ou nas suas provas, isso não vai acontecer, né? Não. Na maioria das vezes, de vestibular, Enem ou nas minhas provas, as substâncias vão ser diferentes ou, se as substâncias forem iguais, vão ser em quantidades diferentes. E aí, beleza, como é que eu faço? Você vai usar esse princípio aqui, ó, chamado de princípio da troca de calor. Alguém sabe o que significa esse símbolo aqui? Esse Ezinho grego. Alguém sabe o que significa esse Ezinho grego? Alguém no chat aí? Quase, Lu. O nome é quase esse. Indica isso aí que você quer falar, mas o nome é somatória. Então, esse Epsilonzinho, esse Ezinho, ele indica somatória de todos os termos que tiverem ali. Então, eu estou falando que a somatória dos calores recebidos é igual à somatória dos calores cedidos. Tipo assim, se eu tiver dois corpos que cederam calor, a soma dos calores que esses corpos cederam vai ser igual à soma do calor que o outro corpo ganhou. Vixe, beleza, está complicado na minha cabeça. Vamos supor que um corpo cedeu 300 calorias e um outro corpo cedeu 200 calorias. Um terceiro corpo vai ter que ganhar 500 calorias, porque a quantidade de calor recebido tem que ser igual à quantidade de calor que foi fornecido. Então, você pode falar que o Q recebido é igual ao Q cedido, ou você pode falar assim, ó, que a quantidade de calor entre eles é igual a zero. Porque lembra que calor, quando você recebe, é positivo, e calor, quando você perde, é negativo? Então, se você somar 500 positivo com 500 negativo, a soma vai dar zero.
Então, o princípio da troca de calor pode ser visto de duas maneiras. Ou dessa primeira maneira aqui, ó, a soma dos calores recebidos é igual à soma dos calores cedidos, pode ser assim, ou a soma de todos tem que dar igual a zero. Por que a soma de todos tem que dar igual a zero, beleza? Porque o que ganhou calor é positivo, o que perdeu calor é negativo. Lembrando que esse calor, que eu estava falando no início da aula, é o calor que pode ser calor sensível, que é aquele MC delta θ, ou calor latente, que é M vezes L, desculpa. Pode ser qualquer um dos dois. Qual é a diferença? O primeiro, que é o calor sensível, ele muda a temperatura e não muda o estado físico. O segundo, que é o calor latente, ele muda o estado físico e ele não muda a temperatura. Então, o princípio da troca de calor você pode usar das duas maneiras. Só lembrando que a temperatura de equilíbrio, ela sempre vai ser uma temperatura que vai ficar entre a maior temperatura e a menor. Tipo, eu não tenho como misturar água a 40 graus Celsius com água a 10 graus Celsius e a temperatura de equilíbrio ser 5 graus Celsius. Porque a temperatura de equilíbrio tem que ser maior do que a menor temperatura e tem que ser menor do que a maior temperatura. Nesse meu exemplo aí de 40 e 10, que deu 25, não podia ser menor do que 10, nem maior do que 40. Como é que eu vou misturar uma coisa que está a 40 graus Celsius com outra coisa que está a 10 graus Celsius e a temperatura de equilíbrio vai ser 60 graus Celsius? Não tem como. A temperatura de equilíbrio não vai ser sempre no meio. Lembrando, não vai ser sempre no meio. Só vai ser no meio se forem substâncias iguais em quantidades iguais. Porque, se não for assim, não vai ser no meio. Mas, mesmo não sendo no meio, a temperatura de equilíbrio vai ser a temperatura que fica entre a menor e a maior. Nem vai ser maior do que a maior temperatura, nem vai ser menor do que a menor temperatura. Olha o nome, temperatura de equilíbrio. Lembra, para atingir o equilíbrio, o que está com temperatura maior vai diminuindo a temperatura e o que está com temperatura menor vai aumentando. Então, ó, eles fazem isso. Ó, o que está maior diminui, o que está menor aumenta. Até que chega no valor intermediário, chamado de temperatura de equilíbrio. Que esse valor intermediário só vai ser a metade se for a mesma substância com a mesma quantidade. Beleza. Em termos de conta mesmo, como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer dessa maneira aqui, ó, gente. Dessa maneira aqui, ó, que eu vou circular de vermelho, ó. Tá vendo? Calor da substância 1, mais calor da substância 2, mais calor da substância 3, da substância 4, da 5, da 6. Quando você somar todos, vai dar igual a zero. Por que dá igual a zero? Porque lembra que a mesma quantidade de calor que um ganha, o outro perde. Se um ganhar 300 calorias de calor, o outro perde 300 calorias de calor. Aí um vai ser 300 positivo, o outro vai ser 300 negativo. Quando você somar os dois, vai dar zero. Então, sempre vai ser igual a zero. Tá bom? Sempre vai ser igual a zero. Mesmo que ele fale que perdeu calor para o ambiente, ó, aqui embaixo, ó, mesmo que ele fale que o ambiente recebeu alguma quantidade de calor, a fórmula não muda, ó. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q do ambiente, que é o calor que foi para o meio ambiente, igual a zero. Então, mesmo que tenha alguma perda de energia para o meio ambiente, ainda assim, quando você somar todos os calores envolvidos na questão, vai ter que dar igual a zero. Por quê? Olha aqui essa figura do lado, ó. O calor do corpo A perde, ó. O calor do corpo A perde, o corpo B ganha. Então, quando você somar os dois, que nesse caso foi 2, mas poderia ser 3, poderia ser 4, poderia ser 5, quando você somar os dois, vai dar igual a zero. Porque o calor que um perde, o outro ganha. Tá claro, gente? Lembrando, quem perde calor é calor negativo. Quem ganha calor é calor positivo. Que é isso aqui, ó. Maior do que zero ou menor do que zero. Quem cede calor, quem perde calor, o calor é menor do que zero, ou seja, é negativo. Quem recebe calor, ou seja, quem ganha calor, o calor é maior do que zero, ou seja, positivo. E lembrar, se um corpo perdeu 2.000 calorias, o outro corpo ganha 2.000 calorias. Só que quem perde é 2.000 negativo e quem ganha é 2.000 positivo. Aí, quando você soma os dois, vai dar igual a zero. Tá certo? Se eu falar que um corpo perdeu 200 calorias
Um outro corpo perdeu 400 calorias. E um outro corpo perdeu 300 calorias. Quantas calorias? Aqui é o corpo A, aqui é o corpo B, aqui é o corpo C. Quantas calorias o corpo D ganhou? O A perdeu 200, o B perdeu 400, o C perdeu 300. Se eu falar que eles perderam essa quantidade, quanto o corpo D ganhou? Quanto é que o D vai ganhar? 900. Isso mesmo, João. Só que vai ser 900 positivo. Por quê? Quem perde é negativo. Então, ó, é menos 300 calorias, negativo, porque perdeu. Menos 200 calorias, negativo. E quem ganha, a caloria é positiva. Então, na hora da fórmula, ó, ficaria Q de A mais Q de B mais Q de C mais Q de D igual a zero. Aí eu botaria o valor de A, botaria o valor de B, de C e acharia o de D. A Adriana está perguntando, se caso o corpo D já tivesse calor, eu somaria normal? Então, lembra que calor é sempre energia que se transfere de um corpo para outro, né? Então, os corpos, eles, assim, não guardam calor. Mas tanto o corpo de maior temperatura tem calor, no sentido de poder trocar, quanto o outro. Só que um ganha e o outro perde. Aí já vem uma questão, Adriana, talvez eu não tenha respondido muito bem a sua dúvida, mas na questão você vai entender isso melhor. Porque quando a gente fala assim mais teórico, as pessoas sentem mais dúvida disso, mas esse assunto aqui é bem tranquilo, quer ver? Ah, antes de fazer uma questão, desculpa, deixa eu só falar disso aqui. Que é uma parte da teoria, depois a gente faz a questão, tá? Calorímetro. Professor, o que é um calorímetro? Essa palavra é muito comum nas questões de calorimetria. Então, quando vem a palavra calorímetro, significa um sistema termicamente isolado. Belis, e o que significa um sistema termicamente isolado? Significa que os corpos não vão nem ganhar, nem perder calor do meio ambiente. Por exemplo, no nosso dia a dia, qual é o objeto que mais se aproxima de um calorímetro? Vocês têm ideia? É uma pergunta, viu? No nosso dia a dia, vocês sabem qual é o objeto que mais se aproxima de um calorímetro? Um objeto que impeça a substância que está dentro dele de ganhar ou de perder calor. Tem da sua casa, com certeza absoluta tem esse objeto, que evita que o que está dentro dele ganhe ou perca calor. Que objeto seria esse? Tem na sua casa. Telha? Não. Geladeira? Não. Quente e frio. Isso, Enzo, parabéns. O quente e frio, também chamado de garrafa térmica, é um objeto que ele é considerado um calorímetro. Ele não é ideal. Por que ele não é ideal? Porque mesmo que você deixe o café ali fechadinho, depois de algum tempo o café vai ficar frio. Mas ele é um bom calorímetro, porque ele deixa o café quente por muito tempo se você deixar ele fechadinho. Só que um calorímetro de verdade mesmo, de laboratório, ele não troca nenhum calor com o meio externo. Então, é um sistema termicamente isolado. O corpo que está dentro do calorímetro nem vai ganhar, nem vai perder calor. Então, no caso do café, o café que está dentro do quente-frio, ele nem ganha, nem perde calor. No caso do café, como ele tem uma temperatura maior do que o meio ambiente, significa dizer que ele não perde calor para o meio ambiente. Já, se você botar na garrafa térmica, por exemplo, refrigerante, as pessoas pensam que garrafa térmica só funciona para deixar o que está dentro quente. Não. Se você botar refrigerante bem geladinho na garrafa térmica, vai ficar refrigerante bem geladinho por muito tempo. Porque no caso do café, ele evita do café perder calor para o meio ambiente. Então, é o café que não vai perder calor para o meio ambiente. No caso de eu botar um refrigerante dentro da garrafa térmica, ela evita que o meio ambiente dê calor para aquecer o refrigerante. Então, o quente frio, também conhecido como garrafa térmica, ele funciona tanto para manter os materiais que estão frios, frios por muito tempo, quanto os materiais que estão quentes, quentes por muito tempo. Então, um objeto do dia a dia que mais se aproxima do calorímetro é a garrafa térmica. Então, o calorímetro é um ambiente fechado que vai evitar a troca de calor do que está dentro dele com o meio externo. Ele só deixa trocar calor o que está dentro dele. Uma outra coisa que você tem disso é aquelas caixas de isopor que a gente leva para a praia ou para a beira da piscina. Então, as caixas, elas funcionam como um isolante térmico, como um calorímetro. Claro que não é tão perfeito, mas é melhor do que você deixar, por exemplo, o refrigerante sem ser dentro da caixa térmica, tá? Então, ó, essa caixa aqui, quando é em laboratório, ela é chamada de calorímetro,
E, por definição, o calorímetro é um reservatório, é uma caixa, né, um objeto que ele não deixa trocar calor o que está dentro do lado de fora ou o que está fora com o lado de dentro. Então, nem o que está dentro ganha calor, nem o que está dentro perde calor. Agora, o corpo A que está aqui dentro, ó, e o corpo X, eles dois podem ganhar ou perder calor entre eles, mas não vai ser com o lado de fora. Tá claro? Então, aqui, ó, seria, por exemplo, o corpo A, aqui seria o corpo X. Então, o corpo A tem temperatura alta, o corpo X tem temperatura baixa. Quando você bota eles dentro do calorímetro, dentro de um ambiente fechado, eles vão atingir o equilíbrio térmico, que é ter a mesma temperatura, uma temperatura intermediária. Mas como é que ele conserva a temperatura? Então, ele não conserva a temperatura, lembra disso, vou repetir. O calorímetro, ele impede dos corpos perderem calor do lado de fora ou ganharem calor do lado de fora. É esse fato de nem ganhar, nem perder calor que não modifica a temperatura. Porque lembre que temperatura é uma grandeza que ela vai estar relacionada com a vibração das moléculas. E para mudar a vibração das moléculas, tem que ganhar ou perder calor. O que o calorímetro faz é não deixar os corpos ganhar ou perderem calor com o meio externo. Entre eles dentro, eles podem perder ou ganhar calor. Eles não perdem nem ganham calor com o meio externo. Mas entre eles, sim. Entre eles trocam calor sem nenhum problema. Então, esse corpo A que está ali dentro, ó, e o corpo X, se eles tiverem temperaturas diferentes, eles vão trocar calor entre eles. Mas eles não vão trocar calor com o meio externo. Foi claro? Então, essa aqui, ó, é a imagem de um calorímetro real. Em laboratório, esse calorímetro aí, ó, gente, é o calorímetro real. Você abre ele, você bota os materiais que você quer saber ali, o cálculo, você bota ali dentro, sei lá, 1 litro de água com 500 ml de café. E aí tem um termômetro que está acoplado, e esse termômetro mede com a temperatura de equilíbrio entre a água e o café. O Luiz está perguntando, e do que o calorímetro é feito, professor? Tem um material específico que não absorve calor? Olha, Luísa, sendo bem real para você, não existe nenhum material que não absorve 100% do calor. Existem materiais que absorvem mais, existem materiais que absorvem menos. A gente vai ter uma aula mais sobre isso mais para frente, mas geralmente são duplas paredes. Tem uma parede, só para adiantar um pouquinho, vai ter uma aula sobre isso, mas eles têm dupla parede, e a parede entre eles retira-se o ar, deixa-se o vácuo, né, que é a ausência de ar. Então, aqui tem a parede externa e aqui tem a parede interna. Mas sobre isso, como é que esse material funciona realmente, como é que ele não evita a perda de calor, vai ter uma aula mais para frente só sobre isso. Por enquanto, só admita que um calorímetro não deixa o material nem ganhar calor do lado de fora, nem perder calor do lado de fora. Mas entre os que está dentro, pode ganhar ou perder tranquilamente. Tá bom? Mas vai ter uma aula, não se preocupe, porque já está feito slide sobre isso. Como um corpo vai evitar de perder calor. Agora, na vida real, respondendo o que você me perguntou, não tem nenhum material específico que não absorva nada de calor. Tem materiais que absorvem mais, tem materiais que absorvem menos, mas zero não tem. Continuando. Questão modelo. Essa primeira questão aqui, eu vou fazer junto com vocês, tá bom? E depois eu passo outra para vocês tentarem fazer sozinhos. Quando misturamos 1 kg de água, calor específico sensível da água, 1 caloria por grau Celsius, a 70 graus Celsius, então eu tenho 1 kg de água a 70 graus Celsius. E eu misturei esse 1 kg de água a 70 graus Celsius com 2 kg de água a 10 graus Celsius. Obtemos 3 kg de água a que temperatura? Não adianta pegar 70, somar com 10, que vai dar 80, dividir por 2, que vai dar 40. Isso daqui só funcionaria se tivesse quantidades iguais. Se fosse os dois 2 kg de água ou os dois 1 kg de água. Nesse caso, não vai funcionar, tá certo? Como é que a gente vai fazer então, Belize? Vamos lá. Primeiro, você vai retirar os dados. Então, a massa, 1 kg são 1.000 gramas. 2 kg são 2.000 gramas, desculpa. 2 kg são 2.000 gramas. O calor específico
é 1 caloria por grama grau Celsius. Eu fui bonzinho aí e botei o calor específico da água, mas no vestibular e no Enem, geralmente ele não fala que é um calor específico da água, não, viu? Ele deixa que você saiba de cabeça. A temperatura 1, ele falou que é 70 graus Celsius, e a temperatura do outro corpo, ele falou que é 20 graus Celsius. Então, a primeira parte é tirar os dados. E foi isso que eu fiz aqui, ó. Nesse pergaminho, eu retirei os dados. Porque eu sempre falo para vocês, leu a questão, ou sublinha os dados, ou retira e bota embaixo. O próximo passo é você botar a fórmula. Q1 mais Q2 igual a zero. Como só tinha 2 corpos, era só Q1 mais Q2. Se tivesse 3 corpos, Q1 mais Q2 mais Q3. Se tivesse 4, Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. Mas sempre, sempre, sempre igual a zero. Então, não importa quantos corpos tenha, sempre vai ser igual a zero. Nesse caso, tem 2 corpos, é Q1 mais Q2. Beleza? Esse Q, mais uma vez, vou falar para vocês. Esse Q, ele pode ser tanto do calor sensível, que é M, C, delta, teta, como do calor latente, que pode ser M vezes zero. Beliz, e aí? Como é que eu sei qual dos dois eu vou usar? Água a 70 e água a 10 graus Celsius. Qual é o estado físico da água a 70 graus Celsius e qual é o estado físico da água a 10 graus Celsius? A água é a única substância que você tem que saber de cabeça qual é o estado físico dela. E aí, qual é o estado físico da água a 70 e a 10 graus Celsius? Ninguém sabe? Líquido, isso mesmo, Luiz. Por quê? Porque a água, para começar a congelar, é a 0 graus Celsius, e para começar a evaporar, é a 100 graus Celsius, para começar a vaporizar. Então, ele nem está vaporizando, nem está derretendo. Então, nos dois casos, é água líquida. E se um está 70 e um está 10, a temperatura de equilíbrio vai ser alguma coisa no meio. Eu não sei quanto, não sei se é 50, se é 40, se é 60, mas vai ser no meio. E uma temperatura de 50, 60, 40, a água não mudou de estado físico. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, você tem que saber de cabeça. A questão não vai falar. Lembrando que o ponto de fusão, mas a gente já usa isso aqui desde escalas termométricas, né? O ponto de fusão é 0 graus Celsius, e também vocês usam muito em química. E o ponto de ebulição é de 100 graus Celsius ao nível do mar. Mais para frente, a gente vai ver se o nível do mar não for a pressão de 1 atm, o ponto de fusão e o ponto de ebulição muda. Mas isso não vem ao caso agora, não. Ao nível do mar, o ponto de fusão é 0 e o ponto de ebulição é 100. Então, se a temperatura é 10 e 70, não vai mudar de estado físico. Então, todo mundo entende que esses dois Qs aí vão ser do Q do sensível. Lembrando, o Q do sensível é esse daqui de cima, ó, MC delta teta. Tudo bem? Vocês entenderam o porquê que esse Q vai ser MC delta teta? Poderia ser M vezes 0, mas não é o caso para essa questão. Para essa questão vai ser MC delta T. Então, agora, ó, substituir. MC delta T1, MC delta T2. Professor, ali em cima está teta. Aqui embaixo você botou T. Lembra que para temperatura eu posso usar ou o teta ou usar o T. Vai depender do livro que você estiver estudando. Os dois estão certos. Agora, gente, acabou a física. Quando você fez isso aqui, ó, colocou essa fórmula, a física acabou. Tá? Acabou a parte de física. Agora vem a parte de matemática, que é substituir os valores. Quem é a massa do corpo 1? É 1000. O calor específico da água é 1. Variação de temperatura, como toda variação na física, é fim menos início. Então, a temperatura final, também conhecida como temperatura de equilíbrio, nós não temos. É o que a questão quer que você descubra. Eu botei TF, mas poderia simplesmente ser a letra T, porque o F não precisa aparecer. E a temperatura inicial da água 1 é 70. Esse menos apareceu da fórmula, porque a variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Então, o menos apareceu da fórmula. Toma cuidado, porque se a temperatura for negativa, vai ficar o menos da fórmula e o menos do número. E aí, nessa parte aqui, ó, ficaria mais, porque menos com menos dá mais. Então, é bom que você faça com calma, tá?
Agora, mais, vamos para a substância 2. A substância 2, a massa é 2 quilogramas. Se 1 quilograma é 1.000, gente, 2 quilogramas são 2.000. Então, bota aqui, ó, 2.000 vezes calor específico é 1. Tá? Lembrando que o calor específico ele falou na questão ali, ó, 1 caloria por grama grau Celsius, mas o da água você tem que saber de cabeça. E agora a variação de temperatura da substância 2. A temperatura final é a mesma para os dois. Por quê? Porque é chamada temperatura de equilíbrio. E o equilíbrio vai ter que ser a mesma temperatura tanto para o corpo A quanto para o corpo B. Ou para o corpo 1 e 2, X e Y. Como você bota ali para diferenciar, para mim tanto faz. Agora, por que eu não botei aqui C1 e C2? Quem sabe me dizer por que eu não botei C1 e C2? Eu só botei C e C. Por que ali não tem C1 e C2? Exatamente, Yasmin. Oi, Enzo, pergunte. Exatamente, Yasmin, porque as duas é a mesma substância, que é a água. Então, se você botar C1 e C2, não vai mudar nada, porque como as duas é água, então as duas vai ser C. Por que tem que ser TF menos 70 e TF menos 10? Porque, Enzo, variação de temperatura, nego, é sempre temperatura final menos temperatura inicial. A final, Enzo, é o que a gente vai encontrar, que é chamada temperatura de equilíbrio. É o que eles vão ficar depois de se equilibrarem. A inicial da água 1 foi 70 e a inicial da água 2 foi 10. Respondido a sua pergunta? Tirou sua dúvida? Sim ou não? Então, agora, gente, distributiva. 1.000 vezes TF, 1.000 TF. 1.000 vezes 70 negativo, 70.000 negativo. Então, eu fiz 1.000 vezes TF, 1.000 vezes 70 negativo. Agora, 2.000 vezes TF, 2.000 TF. E 2.000 vezes menos 10, menos 20.000. Soma letra com letra e passa que está número puro para o outro lado. Letra com letra dá 3.000 TF. E 70.000 negativo com 20.000 negativo dá 90.000 negativo. O 90.000 passa para o outro lado, o 3.000 passa dividindo, corta os zeros, ó, são 3 zeros aqui, você corta 3 zeros aqui. 90 dividido por 3 vai dar 30 graus Celsius. Então, a temperatura de equilíbrio, nesse caso, foi de 30 graus Celsius. Vocês entenderam como faz a questão de exemplo 9? Vocês entenderam como faz a questão de exemplo 9? Tranquilo, não foi? Se tivesse 3 corpos, qual é a única coisa que muda? Seria Q1 mais Q2 mais Q3 igual a 0. Se tivesse 4 corpos, Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 igual a 0. E assim por diante. Está sendo claro? Vamos lá. Eu botei aqui por hoje é só, mas por hoje não é só não, tá? É porque isso aí eu achei que eu ia conseguir dar na aula passada. Então, esse aqui foi o finalzinho do slide da aula passada, tá? Esse por hoje é só, é porque eu pensei que ia dar para terminar na aula passada. Então, eu botei 2 figurinhas, ó. Na primeira, o gelo tá falando aí, ó, esse calor está me matando. Aí o foguinho, não exagera. Aí o gelo vai e morre realmente. E na segunda tem aí, ó, Priscila, nada de relaxar aqui. Tem o diabinho e tem Jesus ali. De Deus, né? Aí, Deus, mas o que você está fazendo aqui? Ah, porque já viu o frio que está fazendo lá em cima? Tá? Só mesmo para relaxar, que teria que ter sido no fim da aula passada. Mas não acabamos, não. Peguem, por favor, o livro de vocês. Quem está sem o livro, levanta aí rapidinho. Pega o livro. Livro 2, parte 1. Esse livro, ó. Livro 2, parte 1. Estão vendo aí? Ó, é esse livro. Livro 2, parte 1. Peguem, por favor. Pega o caderno também. Quem não pegou o caderno, pega também. Pega, por favor, o livro e o caderno. Vocês vão abrir, por favor, na página 84. Abrem, por favor, na página 84. Livro 2, parte 1.
Porque o livro 2 tem várias partes. Livro 2, parte 1, página 84. Falta só meia hora? Ah, tá, eu faço. Deixa eu passar essa atividade para vocês. Pronto, beleza? Acharam? Acharam aí? Página 84? Obrigado, João. Vou fazer. Então, eu quero, por favor, que vocês façam a questão 56 da página 84. É o tempo que eu estou fazendo a chamada e vocês vão tentar essa questão aí, tá? Questão 56, página 84, no livro 2, parte 1. É o tempo que eu vou fazer a chamada. Vamos lá, vou fazer a chamada de vocês. À medida que eu falando o seu nome, você me dá aí um oi, Belis, estou presente. Aqui, qualquer coisa que você quiser responder no chat, tá bom? Vamos lá. Adriele, Alissa, Alissa não. Ana Clara, Ana Clara, ok. Bianca, tá ali em cima, né? Deu um sim logo em cima, vi. Bruna, Caio César, Caio César, Caio não. Caio Cunha, Caroline Campos, Diogo, Diogo não, ok. Enzo tá aí, Enzo falou comigo agora, no instante. Eric, ok, Eric. Francisco, ok, Francisco. Gabi Cedrais, ok, Gabi. Gabi Simon, ou Simon, desculpa, Gabi, eu nunca sei a pronúncia do seu nome. Gil, Guilherme, Hugo, Isabela Andrade, Isabelle Campos, João Gabriel, João Lucas, Juliana, Kaique, Laís, Lilian, Lineker, Lucy, Luísa Vieira, Luiz Eduardo, Dela Mônica, Magno, Maria Aparecida, Maria Clara Costa, Maria Eduarda Alves, Maria Eduarda Menezes não, Maria Eduarda Menezes, faltou. Marina Carvalho, Duda Menezes tem um problema familiar. Tudo bem, tranquilo.
Gente, essa chamada, ela é mais só para passar para a direção, e a direção geralmente só liga se a pessoa faltar várias aulas seguidas, tá? Então, fiquem despreocupados. Não é para tirar ponto, não é para nada, não. É para a direção saber, ter o controle de quem está participando das aulas e de quem não está participando das aulas, tá bom? Mas não é para tirar ponto, nem nada do tipo, não. Marina, tá ali, já falou. Cadê? Paulo Marcelo. Pedro Alonso. Alonso. Não. Pedro Alonso, não. Pedro Vitor. Rebeca. Silvia. Thaís. Thaís, não. E Yasmin, eu lembro que Yasmin também já falou comigo. Mas só para confirmar, Yasmin, pronto. Tem alguém que está aqui que não foi chamado, porque às vezes eu de outra turma para a turma A e na minha lista está desatualizada. Tem alguém que está aqui e não foi chamado? Não? Todo mundo que está presente foi chamado? Beleza. Tudo certo, então. Vamos voltar aqui para a atividade. Deu tempo de fazer? Quer um minutinho a mais? Como é que tá aí? Um minutinho? Tá bom. Vou contar aqui no relógio. Vou dar 2 minutos, hein? A partir de agora. Vai lá, 2 minutos. Eu comprei um relógio, ó, só para ficar dando os tempinhos certos para vocês. Que antes eu ficava meio que passando na minha cabeça se passou 1 minuto ou não. Aí eu comprei um desses relógios, ó. Aí agora quando tem 2 minutos eu vou saber exatamente que passaram 2 minutos mesmo. Na verdade, verdadeira, foi Carla que comprou, né? Carla já está aqui reclamando. Já me mandou mensagem no WhatsApp aqui, apareceu, que reclamando que foi ela que comprou, que não fui eu. Mas tudo bem. Na verdade, foi ela mesmo, mas tá aqui na minha escrivaninha, então o que vale é mesmo. Não, Luiz, tá ridículo. É só preguiça mesmo, cara. Não faça isso com você, não. É só preguiça. Como eu não tô saindo de casa, tô dentro de casa, então eu tô deixando aqui acumular mesmo. Tô muito nem aí, não. Vou ver quanto tempo eu resisto mais deixar aqui. Ela não quis? Você queria, né? Que não quis foi ela, né? Ok? Podemos? Quem fez? Deu quanto a resposta? Bota no chat para mim. Deu quanto a resposta? 22, 22, 22, 22, 22. Só lembra que se fosse em prova, botar o Q do 22, tá? Algumas pessoas botaram em cima, outras não. 22 graus Celsius, né? Eu sei que vocês estão no celular às vezes, no computador às vezes é ruim de escrever, mas se fosse em prova, lembra da unidade de medida. Bom, se todo mundo achou 22, eu creio que todo mundo acertou, né? Mas para poder a gente fazer e tirar dúvida daquelas pessoas que não acertaram, vamos lá. Vamos ler juntos aqui. Coloque-se 500 gramas de ferro, calor específico 0,1. Então, eu chego aqui e boto, ó, massa do ferro é 500 gramas e o calor específico do ferro é 0,1 calorias por grau Celsius. A 42 graus Celsius. Então, a temperatura do ferro, a temperatura inicial do ferro é 42 graus Celsius.
num recipiente de capacidade térmica desprezível. Beleza. O que significa o recipiente ter capacidade térmica desprezível? É a mesma coisa de falar que o recipiente é um calorímetro perfeito. Significa dizer que esse recipiente não vai nem ganhar, nem perder calor. Então, tudo isso aqui que eu fiz, ó, foi para o ferro. Tudo isso aqui que eu fiz foi para o ferro, tá? Aí ele misturou essa quantidade de ferro com 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, ele pegou essa quantidade de ferro e misturou com a massa também de 500 gramas, só que agora de água. O calor específico da água, ele falou que é 1, mas ele não precisava falar, tá? Ele foi gente boa. Eu estou ressaltando bem isso, gente, porque teve um ano que eu não expliquei isso, que não era obrigado a saber de cabeça, e que caiu no vestibular e não caiu o valor da água, e o aluno não sabia. Então, agora eu deixo bem claro que tem que decorar pelo menos o da água. É a única, pelo menos não, desculpa. A única substância que você tem que decorar é o da água, né? Pelo menos, é a única. E a temperatura inicial da água é de 20 graus Celsius. Então, todos esses dados aqui de azul são os dados para a água. Isso aqui que eu fiz foi tirar as informações. Alguma dúvida em retirar as informações? A galera que não tinha conseguido fazer. Alguma dúvida em retirar as informações? Não? Tranquilo? Qual é a temperatura final de equilíbrio? Olha, ele usou um pleonasmo aí, tá? Tanto faz ele falar qual é a temperatura final, ou ele falar qual é a temperatura de equilíbrio. Tudo bem, Guilherme, fica tranquilo, cara. Eu entendo isso, a internet está ruim no Brasil todo. Fique despreocupado, gente. Fique tranquilos quanto a isso, tá? Então, ele poderia ter dito só qual é a temperatura final, ou ter dito qual é a temperatura de equilíbrio. Ele foi bem específico aí, qual a temperatura final de equilíbrio. Ele quis ser bem gente boa, porque é a primeira questão do assunto, tá? Então, ele quis dizer bem para você que existe a temperatura final de equilíbrio. Então, você faz o calor da água, que é o corpo 1, mais o calor do ferro, que é o corpo 2, vai ser igual a zero. Porque sempre vai ser igual a zero. Tudo bem? Sempre vai ser igual a zero. Como só tem 2 corpos, só tem 2 aí. Agora, será que a água entre 42 e 20 graus Celsius, ela tem como mudar seu estado físico, gente? A água entre 42 e 20 graus Celsius, ela tem como mudar seu estado físico? Não. Então, esse calor que está sendo dito aí na questão é o calor sensível ou é o calor latente? Que calor é esse que está sendo dito na questão? É o sensível ou o latente? E aí? Certo, Bianca? Olha, estamos há 2 dias sem ignorar a Bianca. Tá parecendo aqueles desenhos animados. Estamos há 0 dias sem acidente. Vai lá que acontece um acidente, ó. Estamos há 2 semanas sem ignorar a Bianca como primeira resposta. Então, é calor sensível, que é o calor que muda a temperatura dos corpos. Então, eu vou botar a fórmula do calor sensível para a água, massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água, mais, e boto a mesma fórmula para o ferro. Massa do ferro, calor específico do ferro, variação de temperatura do ferro. E isso tudo junto é igual a zero. Agora, gente, física acabou aqui, ó. Nessa linha roxa aqui, física acabou. O que vem a partir daí agora é matemática. Substituição dos valores. A massa de ferro da água é 500 gramas. O calor específico da água é 1. A variação de temperatura. A temperatura final eu não sei. A inicial de água é 20. Eu, de novo, vou reprisar, vou relembrar para vocês. Se a temperatura inicial de alguma substância fosse menos 20, aí ficaria menos 20, que ficaria mais 20. Agora, o do ferro, a massa também é 500 gramas. O calor específico do ferro é 0,1. A variação de temperatura do ferro é a final, que é a mesma da água, porque a temperatura de equilíbrio é a mesma para todos os corpos, e a inicial do ferro é 42. Tudo isso somado é igual a zero. 500 vezes 1, gente, é 500. Vezes T,
500T. 500 vezes 20 negativo dá menos 10.000 negativo. 500 vezes 0,1 dá 50. 50 vezes T dá 50T. 50 vezes 42 negativo dá, deixa eu ver, 50 vezes 42, 2.100. Então, dá 2.100 igual a zero. Então, agora fica 550T, que soma o que tem T com tem T, e passa os outros dois para o outro lado, somando 12.100. Pode cortar o zero, fica 1.210 dividido por 55, e eu vou confiar em você que 1.210 dividido por 55 é igual a 22. Você chega aqui e bota 22 graus Celsius. As pessoas que não tinham conseguido fazer a questão, conseguiram entender? Facinho, não é fácil esse assunto? Mesmo aula à distância online, dá para entender esse assunto, não dá? Esse assunto não é um dos mais difíceis, não. Já passamos por assuntos mais difíceis em aulas anteriores. Esse é mais tranquilaço. Claro que essa ainda é a primeira questão. Depois ainda vai dificultar um pouco mais. Mas não vai dificultar a nível absurdo que você não vai saber de jeito nenhum como fazer. Tá bom? Vamos avançar agora para uma outra página aqui. Vamos para a página... Deixa eu ver qual é a página aqui, viu? Só um segundinho. Só um segundinho, viu? Estou procurando a melhor questão para a gente. Página 102. Então, eu vou limpar isso aqui, tá? Vou limpar isso aqui. Eu quero agora, no mesmo livro, página 102, eu quero, por favor, que vocês façam a questão 86. Essa já é um pouquinho mais complicadinha. Já vou subir um pouquinho o nível dela. Eu vou dar para vocês aí 4 minutinhos. Tudo bem? Página 102, questão 86. Por favor, façam aí. O bom de você fazer agora é que essas questões seriam para casa, algumas delas, né? Junto com outras, algumas não, todas essas que estou fazendo junto com outras questões. Aí já diminui a quantidade de questões que você vai ter que fazer em casa. Esse é meu porta-moedas, o porta-moeda de nicho. Ele é grandão, não dá para ver não, mas ele é grandão. Ó. Maior do que minha mão. Aí o fundo dele é aberto, você bota uma moedinha e dá para você tirar aqui embaixo. Eu comprei da vez que eu fui pro Japão. Não, mentira, eu nunca viajei pro Japão, não. Foi só uma loja que vende coisa do Japão mesmo aqui em feira. Dizendo eles que é do Japão, né? Eu não creio, não. Deve ser do Paraguai. E me venderam caríssimo dizendo que era do Japão. Mas vamos acreditar que seja para o benefício do meu bolso, que não faz sentido nenhum, né? Você comprar um porta-moedas para guardar moeda. Não faz sentido, né? E isso aqui foi 2009, cara. Não faço ideia, não lembro, não. Na quinta-feira eu faço.
Aquela casa toda não, porque tem umas partes que tá reformando ali, porque com a chuva, meu telhado deu problema, infiltrou água, caiu o telhado, caiu o forro de gesso, aí tá uma meleira ali, a maior porcaria. Mas no meu escritório, no quarto, onde eu guardo meus jogos, eu faço. Onde eu guardo os livros e jogos. Não, Adriele, se está em fusão, lembra que a temperatura não muda, né? Se está em fusão, a temperatura é a mesma. Quando diz que está em fusão, Adriele, significa dizer que a água está derretendo. E a temperatura da água derretendo é sempre a mesma, que é 0 graus Celsius. Vou ficar calado agora, tá? Que estava atrapalhando vocês. Vai lá, vou dar mais 3 minutinhos aí para ficar calado. Ok? E aí, quem conseguiu fazer, deu quanto como resposta? Quem não conseguiu, não se preocupa, eu vou fazer agora para você ver. Mas quem conseguiu, deu quanto a resposta? E aí, ninguém conseguiu? Ou vocês não estão me ouvindo? Caiu a internet, será? 6 gramas, 6. Alguém mais conseguiu? Só 6 por enquanto. Posso fazer? Alguém precisa de mais tempo? Posso fazer? Posso? Vou lá, tá? Então vamos ler a questão juntos. Num bloco de gelo em fusão, faces uma cavidade onde são colocados 80 gramas de um metal de calor específico 0,03 caloria por grama grau Celsius a 200 graus Celsius. Então aqui já tem um monte de informação. Quais são as informações que nós temos? Nós temos que ter um bloco de gelo e esse bloco de gelo está em fusão. Se o bloco de gelo está em fusão, ele está derretendo. E o gelo derrete a temperatura de 0 graus Celsius. Então, a temperatura do gelo é de 0 graus Celsius. Tudo bem? Gelo em fusão significa gelo derretendo. E aí você fez um furo dentro desse bloco de gelo e colocou dentro dele um metal. Ele não falou que metal foi, mas colocou um metal, colocou 80 gramas
desse metal, cujo calor específico é 0,03 calorias por grau Celsius, e que a temperatura do metal era de 200 graus Celsius. Até aí, gente, retirar as informações. Tudo bem? Continuando. Calcule a massa de água que se forma até que seja atingido o equilíbrio térmico, sendo que o calor latente de fusão é 80 calorias por grama. Então, ele quer que a gente descubra a massa de água que se formou quando atingiu o equilíbrio térmico. E falou que o calor latente de fusão é quando passa do estado sólido para o estado líquido. Falou que o calor latente de fusão é 80 calorias por grama. Tem duas substâncias, concorda? Tem o gelo e tem o metal. Então, eu faço calor que o gelo mais calor do metal juntos vai ter que ser igual a zero. Tudo bem? Agora, esse calor do gelo, eu boto calor sensível ou calor latente? Para o gelo, eu boto sensível ou latente? Latente, isso mesmo, Andriele. Então, fica, ó, M vezes L de fusão. Por que fusão, Belize? Porque é quando passa do estado sólido para o estado líquido. Agora, o do metal. O metal, gente, não vai mudar de estado físico. O metal só vai diminuir a temperatura. Ele vai perder calor. Então, o metal, se vai diminuir a temperatura, perder calor, esse calor que ele perde é calor sensível ou calor latente? O metal agora. Sensível. Isso mesmo, Andriele. Então, você faz, ó, M do metal, C do metal, variação de temperatura do metal, igual a zero. Física, acabou aqui, ó. Quando você conseguiu montar essa equação, acabou a parte de física. Agora vem a parte de matemática, que é substituir os valores e não errar a conta. Vamos lá. A massa de gelo que derreteu, nós não sabemos. É o que a questão quer que você descubra. O calor latente de fusão, a questão deu para você, 80. Se fosse solidificação, seria quanto? Eu já falei isso para vocês. O de fusão foi 80. Se fosse solidificação, seria quanto? Boa tarde, Preverilda. E aí, pessoal? Se fosse solidificação, isso Della Mônica, perfeito, seria menos 80, porque o se de fusão é 80, solidificação, que é o processo contrário à fusão, seria menos 80. Perfeito, Della Mônica. Massa do metal. A massa do metal é 80. O calor específico do metal é 0,03. Boa tarde, Pro. Obrigado. E o calor específico é 0,03. Eu posso botar com fração, ó, 3 sobre 100. Ah, Belize, eu botei 0,03 mesmo. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. A variação, tanto faz você botar 0,03 em decimal ou 3 sobre 100 em fração. Fica a seu critério. É porque eu, particularmente, prefiro fração do que decimal. Se você preferir decimal do que fração, você bota 0,03, mas não muda nada. Variação de temperatura do metal. Agora, cuidado. Qual é a temperatura final que o metal vai ter? Você botou o metal junto com um bloco de gelo. Qual é a temperatura? Isso, Bianca. Perfeito. A temperatura final vai ser zero. Porque enquanto o gelo estiver derretendo, não tem como a temperatura mudar de 0 graus. Então, a temperatura final que o metal pode ter é zero. Então, a temperatura final é zero. E a inicial do metal, ele falou que era 200. Fecha parênteses, igual a zero. Então, 80 vezes M, fica 80M. Ó, vou cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. 80 vezes 3, 240. Vezes menos 2, vai ficar 480, igual a zero. O 480 está negativo,
O 480 passa para o outro lado positivo. E vou cortar o zero de novo, ó. Corto o zero. O 8 está me explicando? Passa dividindo. 48 dividido por 8 vai dar igual a 6 gramas. Parabéns, teve duas meninas aí que falaram a resposta certa logo no início. Não lembro agora quem foi, estou com preguiça de subir o chat. Mas eu lembro que teve duas pessoas que falaram 6 gramas aí logo no início da correção da questão. Então, parabéns. Vocês entenderam como faz? Parabéns, Silvio. Parabéns, Rebeca. Vocês entenderam, gente, como faz? Sim. Todo mundo entendeu que a temperatura final que o bloco de metal pode ter é zero, porque o gelo, enquanto o gelo estiver derretendo, não tem como o gelo mudar de temperatura. Só se a questão falasse que ele já derreteu, tá? Mas ele não derreteu todo, porque ele falou que o bloco está em fusão. Não aconteceu a fusão toda, está em fusão. Libera nós. Não, Bianca, não posso. Ainda são 2h48, 47, por aí. Então, temos 13 minutinhos de aula, tá certo? Eu não vou começar nenhum assunto novo, porque seria pouco tempo demais. Vou terminar aqui, mas bora fazer uma outra questão. Faça, por favor, agora a questão de número... Deixa eu ver uma outra aqui agora mais complicadinha. Para a gente fazer alguma complicadinha, para quando chegar em casa todo mundo entender. A questão 60 da página 84. Eu quero, por favor, que vocês façam a questão 60 da página 84. Faça, por favor, a questão 60 da página 84. É, né, Eric? Tem que liberar mais cedo um pouquinho para pegar o ônibus para chegar em casa, né? Como só falta 13 minutos de aula, eu vou dar para vocês aí contadinho, 5 minutinhos para fazer essa questão para a gente fazer juntos, caso alguém não consiga fazer, tá? Vou ficar calado agora, porque geralmente costumo falar muito. Então, página 60, desculpa, página 84, questão 60. Tenta aí, por favor.
Vamos lá? Desculpa, eu sei que às vezes o tempo é curto, mas agora só me falta 5 minutos e a gente tem que terminar essa última questão, que é a mais difícil de hoje, para que vocês entendam. Alguém conseguiu terminar de fazer? Se terminou, deu quanto, por favor? Fale rapidinho. Se alguém que terminou de fazer, deu quanto, por favor? Ninguém? Vamos lá. Tem o calorímetro, tem água dentro dele e colocou alumínio dentro dele. Calorímetro é o recipiente, tá? Aí já tinha dentro do recipiente água e colocou dentro desse recipiente um pedaço de alumínio, que eu não sei quanto é de massa. A pergunta é, calcule a massa do alumínio, tá certo? Quais são as informações que deu? Falou que a capacidade térmica do alumínio é 40, capacidade térmica é aquele Czão, o C grande. A capacidade térmica do alumínio é 40 calorias por grau Celsius, a massa de água é 110 gramas, a temperatura inicial da água é 90, que o calor específico do alumínio é 0,2, calor específico é o Czinho, é o pequeno, 0,2 calorias por grama grau Celsius, e que a temperatura inicial do alumínio é 20. Quantos corpos nós temos aí agora, gente? Nós misturamos agora quantos corpos? Quem sabe me responder aí? Quantos corpos nós misturamos agora? Isso, Adriele. Temos o Q do calorímetro, temos o Q da água e temos o Q do alumínio. Todos os três juntos têm que ser iguais a zero. Será que algum desses corpos vai mudar de estado físico? Falou alguma coisa sobre a temperatura que o estado físico muda do alumínio? Não. Então, o alumínio não vai mudar de estado físico. E da água, você sabe que só muda se chegar em 100 ou se chegar em zero. Não vai chegar nem em 100, nem em zero. Porque lembra que a temperatura de equilíbrio tem que ficar entre 90 e 20. E nesse caso, ele já falou para você que a temperatura de equilíbrio foi, 80. Está escrito na questão. Então, esse Q do calorímetro, o calorímetro não mudou o estado físico. Ele não falou que a vasilha derreteu. Então, é N, Czinho, variação de temperatura do calorímetro. Agora veio da água.
O da água vai ser M da água. Nossa, que M lindo. C da água. Variação de temperatura da água. Agora, o Q do alumínio vai ser Q do alumínio, vai ser M do alumínio. C do alumínio. Variação de temperatura do alumínio. Todo mundo entendeu a fórmula que eu mudei? É só substituir o Q de cada um, ó. O da água, o do alumínio e o da panela. Que a panela a gente chama de calorímetro. Então, agora, ó, é substituir os valores. Mas, Beliz, nós temos um pequeno problema, Beliz. Porque ele não deu a massa da panela, que é o calorímetro, nem o calor específico do calorímetro. Porém, capacidade térmica, que é o Czão, é massa vezes calor específico. Então, ó, massa vezes calor específico já se chama capacidade térmica. Já é isso aqui, ó. Então, essa massa do calorímetro ele não deu. O calor específico do calorímetro ele não deu. Mas um vezes o outro já é a capacidade térmica que ele deu, que é 40. Variação de temperatura do calorímetro. A inicial é a mesma da água, né? Porque tinha água dentro dele. E a final é 80. Então, fica 80 menos 90. A massa de água. A massa de água é 110. O calor específico da água é 1. A variação de temperatura da água, a final é 80. E a inicial é 90. Agora, a massa do alumínio é o que ele quer que você descubra. Você não tem a massa do alumínio. O calor específico do alumínio, 2 sobre 10, ou 0,2. E a variação de temperatura do alumínio, a final, ele falou que é 80, e a inicial do alumínio, ele falou que era 20. Tudo isso igual a 0. 80 menos 90 dá menos 10, vezes 40 dá menos 400. 110 vezes menos 10 dá menos 1.100. E 80 menos 20 dá 60, vai cortar o zero, vai ficar 6 vezes 2, vai ficar 12. 12 M. Passa tudo que é número para o outro lado, fica 12M igual a 1.500. 1.500 dividido por 12, de cabeça, não sei de fazer a conta, 1.500 dividido por 12 vai 125. Então, deu 125 gramas de alumínio. Qual é a diferença dessa questão para as outras que a gente fez? É que agora o recipiente foi levado em conta. Foi claro, gente? Vocês entenderam como faz? Essa foi a nossa última de hoje. Galera, lá no Google Classroom, eu vou passar para vocês qual é a página e quais são as questões, tá bom? Geralmente eu passo aqui na aula, mas hoje, como o tempo já acabou, não vai ter tempo de eu falar aqui hoje. Então, eu passo lá pelo Google Classroom quais são as páginas e quais são as questões para vocês fazerem. Tentem fazer, não por causa de ponto, nem de nada, mas só para saber se você está acertando o assunto ou não, né? É como atividade diagnóstica, é só para saber se está indo bem ou não. E na quinta-feira, eu vou avisar para a Alice, então, na quinta-feira a gente se encontra para resenhar realmente. E aí, quem tiver indicações de qualquer coisa, anota para a gente poder passar para os colegas, tá bom? Tchau. Tchau. Vou descansar essa meia horinha aí para a próxima aula. Vamos lanchar. Vou lanchar também aqui, vou comer alguma coisa. Beijo para vocês. Até semana que vem.